Boa noite, nossos amigos internautas que estão conectados na 13ª Semana Espírita de Guanambi, e 29ª seria a nossa Semana do Livro Espírita. E sempre estivemos conosco a nossa irmã Abigail, essa grande amiga de Vitória da Conquista. Então, dizer a vocês que fiquem sintonizados, que hoje nós teremos comentários e vamos pedir algo a vocês, que possam deixar aí no chat de onde estão falando, qual é a cidade que está conectada, para que a gente possa estar também prestigiando vocês. Então, nós nesse momento de alegria, né, está compartilhando mesmo dentro de um processo de isolamento social, a nossa semana, o conhecimento espírita. Queremos convidar para dar início o nosso irmão Delmídio Macedo para executar na clarinete Ave Maria. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Abigail. Seja bem-vinda. Que Papai do Céu ilumine todos nós nesta noite.
Agradecer ao nosso irmão e amigo Delmídio Macedo pela linda execução da Ave Maria. Nossa gratidão, Macedo, por essa harmonização que serve como a nossa prece inicial. Nesse momento, relembrar vocês que podem estar colocando aí os comentários de qual a cidade que vocês estão, o estado, porque compartilhar o conhecimento espírita nesse período, com essa tecnologia, é motivo de muita alegria a todos nós. E Jesus nos disse em João 15 que não nos chamaria mais como servos, porque os servos não conhecem os desígnios do Senhor. E Ele a tudo nos revelou. E a partir daquele momento, Ele nos chamaria de amigos, conclamando amarmos uns aos outros, como Ele nos amou. Então é com esse sentimento de amor, de fraternidade, que nós chamamos uma grande amiga do movimento espírita, alguém que se dedica de maneira incansável, trabalhadora do movimento espírita de Vitória da Conquista da região, a nossa irmã e amiga Abigail Guimarães, para falar da reflexões sobre a morte. Seja bem-vinda, é contigo, Big. Um grande abraço. Obrigada. Queridos companheiros, boa noite. É uma alegria imensa estar aqui, né, partilhando, né, desse momento especial, né, da 13ª Semana Espírita de Guanabara. Eu gostaria, inicialmente, de parabenizar Delmídio pela belíssima execução da Ave Maria, que nos elevou, assim, com as suas vibrações ternas. E também ao meu amigo Gerson, e em Gerson, saúde a todos os amigos. Coincidentemente, hoje, o dia da nossa participação é o dia dos amigos, é o dia do amigo, e amigo é essa coisa, né, importante na nossa vida. Gerson já se reportou de forma oportuna a uma fala de Jesus, que nos chamaria de amigos. Isso dá bem uma dimensão do significado do que é ser amigo. É um momento inusitado que nós estamos vivendo, né? Falar sem ter a possibilidade de nos olharmos, de nos abraçarmos, né? De trocarmos a experiência, né? Olho a olho, olho no olho, que é uma coisa sempre muito gostosa. Mas, de qualquer forma, sintam-se todos envolvidos pelo meu abraço fraterno, meu abraço de carinho e de saudade. Logo, logo teremos a oportunidade de estarmos juntos. Gostaria também, não só o meu agradecimento pela lembrança do meu nome, agradecer, portanto, à União Espírita de Guanabara, mas também, muito especialmente, parabenizar pela felicidade da escolha do tema, né? O tema central, o problema do ser, do destino e da dor. Nós estamos vivendo esse tempo excepcional, talvez ainda com a sensação muito forte de estranhamento, nesse momento de isolamento social, e muito provavelmente todos nós já nos detivemos, né, em alguns desses momentos de recolhimento, já nos detivemos a analisar várias questões. Talvez nós não tenhamos ainda tido a oportunidade de entendermos com profundidade a oportunidade que nós estamos tendo nesse momento de olharmos para dentro de nós mesmos, né, e fazermos uma reflexão acerca da vida com mais profundidade, da oportunidade de estarmos aqui nesse momento histórico de profundas mudanças. E, evidentemente, que eu tenho certeza que todos os meus companheiros que nos acompanham nesse momento pelas infovias, né, têm no coração, na mente, esse desejo que este mundo, né, depois de todo esse processo que nós estamos enfrentando, possa se tornar um mundo melhor. E, evidentemente, que a mudança do mundo, ela passa necessariamente pela nossa mudança. E esse momento de
intimidade conosco mesmo que nós estamos experimentando, é exatamente a oportunidade de nos descobrirmos com mais clareza e nos predispormos a um processo de mudança. Para além de todas essas questões que nós estamos experimentando nesse isolamento social, eu quero crer que todos os irmãos, em algum momento, já refletiram acerca da morte e do morrer. Evidentemente que essa reflexão é muito natural. Eu, particularmente, em muitos momentos, né, pensei acerca do tema pelo óbvio. De repente, a pandemia nos colocou numa contingência de estarmos diante, eventualmente, da nossa própria morte ou da morte de um ser que nós amamos, de um amigo querido, enfim, de alguém próximo a nós. Provavelmente, muitos daqueles que estão nos acompanhando já experimentaram a dolorosa perda no processo de pandemia de alguém que ama. Temos um amigo, um parente, alguém, enfim, que provavelmente voltou para o mundo espiritual por conta do acometimento da Covid. E pensar na morte, no morrer, é uma necessidade. A morte é um fenômeno natural, ela está na vida, e ela está nos convidando aí a pensarmos no processo da morte. Sêneca, ele deixou registrado que nenhuma meditação é tão importante como uma meditação sobre a morte. Então, nós precisamos meditar sobre esse assunto. Evidentemente que não o tempo todo, mas é preciso que nós nos esforcemos para mudarmos, né, a nossa posição diante do fenômeno natural, insisto, da morte. E que nós tenhamos hábito de pensarmos acerca da morte, até porque a doutrina espírita nos propõe a morte como um processo pedagógico. Pensarmos na morte para nos educarmos para a vida. Né? Herculano Pires tem uma obra magistral que nós recomendamos, que é Educação para a Morte. Né? E a educação, quando nós concluímos, na verdade, a obra, nós concluímos o que está proposto na codificação. Na verdade, pensar sobre a morte é nos educarmos para a vida. É essa a proposta do codificador. Não é um tema doloroso. Não, a doutrina espírita nos mostra a morte a partir de um outro ângulo, de uma outra perspectiva, e naturaliza a morte, né? E nós passamos a entender a morte como um processo natural. No entanto, a nossa cultura, especialmente a cultura ocidental, ela nos propõe, né, exatamente pensarmos na morte com medo, com receio, e um assunto que não é de bom tom, né? E nós adiamos, né, o pensar, o refletir, o falar, o conversar acerca da morte. Né? Nós nos esquecemos que nós temos um encontro marcado com ela. A morte é o certo negado. E em algum momento ela se apresentará. E é preciso que nós possamos estar em condições de recebê-la com naturalidade, como uma bênção, entendendo, inclusive, aquilo que está explicitado no Pai Nosso, que seja feita a sua vontade. Isso serve não só para o nosso próprio processo, como o processo das pessoas que nós amamos. Então, nós temos uma unanimidade, né? Essa unanimidade envolve pessoas que têm um extraordinário cabedal de cultura, pessoas absolutamente incultas, pessoas que têm uma postura materialista, pessoas que são espiritualistas, né? Nós temos, enfim, essas diferenças, crentes e descrentes, nós todos estaremos diante do processo da morte. Evidentemente que o consenso acaba exatamente aí, nesse processo, né, de vermos a morte como uma certeza. E esse assunto, evidentemente, que não é novo. Se nós recuarmos na história, nós vamos encontrar livros, né, livros antigos, como o livro tibetano, o livro da morte dos tibetanos, o livro dos egípcios, né, que, na verdade, constituem verdadeiros guias turísticos, né, para o recém-morto se colocar adequadamente, né, no mundo espiritual.
Mas, especialmente no mundo ocidental, nós vamos beber de uma fonte muito especial que nos convida à reflexão sobre a morte, que é a filosofia, e especialmente o berço da civilização ocidental, que é a Grécia clássica, a Grécia antiga. É ali que nós vamos, né, encontrar Sócrates afirmando que o objetivo daqueles que praticam a filosofia, né, de maneira correta, de maneira adequada, é justamente preparar-se para a morte e para o estar morto, né? Ou seja, para o outro lado da vida. Esse processo de interrupção da vida física, porque a morte é um fenômeno biológico, daí que todos nós morreremos, mas esse consenso que nós vimos com relação à certeza da morte, ela se extingue exatamente pela percepção que nós passamos a ter, né, o depois da morte. Quer dizer, o consenso, ele se esvai exatamente dentro dessa perspectiva do depois da morte. Aliás, é exatamente na Grécia Antiga que nós vamos ver ali as duas linhas fundamentais, as linhas mestras, acerca do processo da morte. A morte como modificação do do ser, como fim, e a morte como um processo de renovação da vida, porque a vida continua além da vida. Então, no primeiro caso, especificamente, nós vamos encontrar em Epicuro, né, uma postura bastante interessante, em que ele nos fala acerca da morte, para ele particularmente, né, sua filosofia hedonista, a filosofia do prazer. O tema morte não era um tema, né, interessante, mas é claro que ele pensou acerca da questão, mas ele tinha né, uma postura que pode ser resumida assim: nós não temos por que temer a morte, porque quando nós somos, ela não é. Quando ela é, nós não somos. Olha que interessante. Então, quando nós somos, quando nós estamos vivos aqui no corpo físico, ela não é. E quando ela se apresenta, nós não somos, deixamos de existir. Portanto, isso representa, objetivamente, a modificação do ser, a frustração da vida, né? O mergulho do ser no nada. Então, a vida se extingue com o processo da morte. Essa é a visão que nós vamos ter mais adiante, né? Talvez a escola filosófica que represente melhor isso, né? Essa perspectiva de vida no século XX seja exatamente a escola existencialista, né? Então, a morte representa a frustração da vida, a natificação do ser, né? E Sartre tem uma frase que, na verdade, não foi dita com esse sentido, é uma das frases mais citadas do mundo, sobremaneira conhecida de todos nós, mas ela cabe muito bem nessa outra perspectiva que nós temos, né? Ele diz que o homem é uma paixão inútil. Ora, se a morte e a frustração da vida é a natificação do ser, definitivamente o homem é uma paixão inútil. E aí nós nos reportaríamos, naturalmente, a Paulo, quando ele afirma, né? Então, comamos e bebamos, porque amanhã estaremos todos mortos, né? Então, qual o sentido de estarmos aqui? O esforço que nós fazemos de processo de aprimoramento espiritual, de nos tornarmos seres melhores, de investirmos no nosso crescimento ético-moral, né? Mas foi também na Grécia Antiga que nós tivemos o início de um acorde, é uma homenagem da mídia aí, né, musicista, que nós tivemos ali o início, os primeiros acordes de uma sinfonia extraordinária. E nós nos reportamos nesse momento a Sócrates e a Platão, né? Então, Sócrates e Platão, como nós sabemos, Sócrates não escreveu, não deixou nenhum registro, mas os seus discípulos, principalmente o mais importante dele, Platão, escreveu diversos diálogos, e eu vi ontem o amigo Campetti, né, mostrando a obra, o problema do destino do ser e da dor. Eu também achei bonitinho, e nós vamos lembrar que duas obras de Platão, né, mostrando os irmãos quão pequenas elas são quase opúsculos, né, esse diálogo aqui, Fédon, e aqui a Apologia de Sócrates. Duas obras que eu entendo que sejam imprescindíveis
para que nós tenhamos essa compreensão, né, filosófica da morte e do processo de morrer. Então, nós vamos encontrar, especialmente no diálogo Fédon, já que a apologia de Sócrates, na verdade, é a defesa de Sócrates diante do Tribunal de Atenas, nós vamos encontrar, especialmente em Fédon, algumas assertivas interessantes. Inclusive essa que eu inicialmente me reportei, que o único objetivo daqueles que filosofam, né, praticam a filosofia, é exatamente se preparar para morrer, para estar morto, né? Na verdade, ele diz que o verdadeiro filósofo já está morto. Olha que coisa interessante. E mais ainda, que filosofar é aprender a morrer. Então, esse vai ser o centro, em um bom espaço do tempo da vida de Sócrates e do trabalho de Platão, na construção dos seus diálogos, quando ele narra e traz o pensamento do seu mestre Sócrates, nós vamos encontrar aí a ideia extremamente simples, né? E ele, na verdade, o Fédon narra todo o processo, né, dos últimos dias de Sócrates, e ali, em um determinado momento, na prisão, ele recebe a visita de Símias, um discípulo que ele conviveu durante muito tempo. E Símia vai ali, naquele momento, encontrar com o mestre para ainda tirar as suas últimas dúvidas acerca da imortalidade, né? Acerca do processo da morte e do estar morto. E, em um determinado momento, Sócrates diz a Símia: misericórdia, Símia. Mais ou menos como se ele dissesse: nossa, depois de tudo que nós falamos sobre o processo da morte, da imortalidade, né, da continuação da vida, você ainda tem dúvidas, né? E ele prossegue o diálogo, em que, de forma muito simples, ele fala que, enfim, o que é morte? A morte é só isso. Corpo de um lado, alma do outro lado. É a separação da alma do corpo. Em Apologia a Sócrates, nós vamos ver, inclusive ele sustentando que, na verdade, ser condenado à morte para ele, àquela altura da vida, já um septuagenário, era indiferente, porque só existiam duas possibilidades, mas ele sabia a verdade, porque, afinal, filosofar é aprender a morrer, e a filosofia foi a matéria-prima da sua vida, né? Então, ele nos fala naquele momento ali, já no na sua despedida aqui, fazendo a sua defesa, ele fala dessa continuidade, né? E nessa continuidade, ou nessa partida, ele só teria essas duas alternativas. Ou a extinção da vida, que evidentemente não era essa a sua conclusão, ou, então, a continuação da vida, o reencontro com os filósofos que o antecederam no processo da morte, com seus amigos queridos também que antecederam. Então, a morte seria uma oportunidade de reencontro. Na verdade, a gente percebe uma satisfação desse retorno dentro dessa possibilidade de reencontrar os filósofos que ele admirava e que ele conviveu e os amigos queridos, né? Então, de forma muito tranquila, ele vai enfrentar o processo da morte. E quando ele diz que, na verdade, né, filosofar é aprender a morrer, é exatamente dentro dessa linha que vai, né, ser completada com o pensamento de que o filósofo já está morto. A filosofia de Sócrates era centrada na busca do justo, do belo, né, do bom e do bem. Então, o filósofo era aquele que estava acima, né, das questões materiais, aquele que havia compreendido efetivamente o que era a filosofia. A alma se sobrepõe ao corpo, ele paira além do corpo. Então, na medida que você vai compreendendo a vida, então você vai aprendendo a morrer, porque a alma já se sobrepõe ao corpo, né? E as questões materiais elas passam a ser absolutamente secundárias. Então, os primeiros acordes dessa belíssima sinfonia que começou lá na Grécia Antiga, né?
Mas 400 anos depois, essa sinfonia ganha um movimento extraordinário. A sinfonia ganha sonoridade, notas sublimes, que ecoam em nossos ouvidos até hoje. Esse canto de imortalidade, ele ganha força na figura memorável do nosso Rabi da Galileia. Na figura memorável do nosso modelo e guia, conforme nos ensina a doutrina espírita, Jesus. Ora, basta nos reportarmos a dois momentos muito especiais, que, na verdade, são tão marcantes e tão belos, que eles quase se transformam em momentos inenarráveis, porque são circunstâncias a serem sentidas na profundidade dos nossos corações. Nós estamos falando daquela madrugada recuada no tempo, no ano 33 da era cristã, quando Maria de Magdala busca o corpo do seu mestre para prestar-lhe as últimas homenagens. E ali, Jesus se apresenta, né, no seu corpo perispiritual. Jesus se apresenta mostrando que tudo que ele havia ensinado se concretizava naquele momento. Então, a morte, ó morte, onde está sua vitória? Como diria mais tarde Paulo, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Então, é esse canto que ganha a sonoridade. Podemos afirmar, sem medo de errar, que absolutamente nada do que Jesus ensinou e viveu teria o menor significado, o menor sentido, se a vida, né, não tivesse continuidade. Ou se nós estivéssemos destinados na edificação, a vida se extinguisse com o processo ou o fenômeno natural da morte. Então, é esse canto que ecoa nos falando da continuidade da vida. E como narrar aquele outro encontro também memorável, às portas de Damasco, naquele momento em que o sol estava ali pujante, com toda a força, naquele lugar inóspito, né? Tão acostumadas às agruras da claridade extraordinária do sol, mas lá estava Saulo, o perseguidor dos cristãos, tendo um encontro com aquele que ele perseguia os seguidores, né? Com aquele que vinha, né, trazer o que tinha passado aqui na Terra, trazendo aquela mensagem que incomodava tanto os maiorais do Sinédrio, e que ele traz como centralidade na sua vida, perseguir os cristãos para consolidar suas ambições políticas, né, os seus desejos mundanos. E ali estava Jesus, com seu olhar terno, a sua voz meiga, com a veste, né, segundo a descrição de Emmanuel em Paulo Estevam, com uma veste tão luminosa, como se fosse feita de pontos de luz, perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nós temos dali uma das mais extraordinárias, aliás, as duas grandes transformações, ou exemplos de vidas transformadas com o contato de Jesus, nós temos exatamente com Madalena e com Paulo. Eles entenderam o significado, né, das lições que o Mestre nos legou e viveram a grande mensagem. Mas esse canto, ele continua. Evidentemente que na longa noite medieval, que durou mais de 1000 anos, a partir do momento em que, na verdade, os ensinamentos de Jesus se transformam, né, em instituição religiosa, estabelecido por hierarquias, por discussões de caráter teológico, muita da pureza da mensagem de Jesus se perdeu. Muitos dos seus ensinamentos se diluiu. E nós passamos a dar ênfase a questões secundárias, nos esquecendo do que era fundamental na mensagem que Jesus nos trouxe. E exatamente nós passamos a construir o que Herculano, nessa obra, chama de arquitetura da morte, né? Era preciso garantir a imortalidade, era a percepção de que se nós fizéssemos mausoléus, pirâmides, túmulos gigantescos e maravilhosos, né,
nós nos perpetuaríamos, nós permaneceríamos vivos, né? Então, essa arquitetura, né, melancólica, mórbida da morte, como se aquilo pudesse garantir a nossa imortalidade. Nós tivemos ali a constituição de ritos funerais, enfim, com pompas, circunstâncias. Nós tivemos mulheres carpideiras ao longo da história, mulheres que ganhavam para prantear aqueles que morriam, né? Nós estamos nos distanciando, na verdade, da essência dessa mensagem, né? Então, o que nós vimos é que, a partir de então, nós passamos a ter medo da morte. O medo da morte, é bom que se diga, não é de todo ruim, aliás, isso faz parte da vida, porque o medo da morte vem exatamente da necessidade que nós temos de autopreservação, né? É um processo instintivo de autodefesa, dentro de uma situação de normalidade, né? Não se transformando em uma coisa doentia, né? Mas nós pintamos a morte de forma tão tenebrosa, inclusive fisicamente. Quando pensamos em morte, muitos trazem à mente a ideia de um esqueleto ou um ser envelhecido, esquálido, né, com as vestes sombrias, e trazendo a destra a foice inexorável. Então, é essa visão que nós temos da morte. É claro que ela, gradualmente, nos conduziu para um processo, né, não só de medo da morte, né, mas a descrença também na imortalidade da alma. E, a partir daí, nós passamos a ter uma relação muito difícil com a morte, né? Nós, espíritas, evidentemente, que tivemos aí a possibilidade de rever essa mensagem com toda a força. E a nossa relação deveria, nem sempre mas deveria ser essa relação diferente, trazer a morte como de fato ela é, a extinção do corpo físico, né? Aliás, Carlos Ivassaí, na obra O que é a Morte, ele traz assim, uma definição muito simples e belíssima. Morte é a extinção da vida. É o fim dos processos químicos. É a interrupção dos delos da cadeia infinita. Olha uma perspectiva filosófica como isso é bonito. Então, é a interrupção dos delos da cadeia infinita. Morte é só isso, né? Porque, na verdade, a morte deve ser vista do ponto de vista do corpo físico, né? É a morte do corpo, mas o espírito é imortal, ele já foi feito para viver por toda a eternidade. Então, a doutrina espírita, na verdade, ela rompe o véu, né? Ela rasga o véu, a imortalidade da alma, ela deixa de ser hipótese e passa a ser fato, porque, na verdade, são novas notas dessa sinfonia, né, acerca da imortalidade, notas fortes, notas que retomam, né, os precursores do cristianismo, da doutrina espírita, Sócrates e Platão, retoma a lição de Jesus e mostra a morte como ela verdadeiramente é, como um fenômeno natural. Nos reportando aqui ao Livro dos Mortos, dos tibetanos, que de forma sucinta lembra que nascer e morrer são faces de uma mesma moeda. Quando nós nascemos, nós nos adaptamos aos órgãos sensórios. Quando nós morremos, nós temos que nos readaptar aos órgãos psíquicos, né? Então, uma visão bastante interessante. São dois lados da mesma moeda. A doutrina espírita nos traz a morte como um processo de libertação, né? Como uma reinvenção inteligente da vida. Aliás, essa ideia nós encontramos lá nos nossos precursores, Sócrates e Platão, né? Porque nascer, né, é ter a alma aprisionada ao corpo. Morrer é libertar-se, é a libertação da alma. Platão, na República, né, na sua obra, talvez seminal, ele fala, né, a respeito dessa questão, lembrando que a nossa dificuldade é que, quando nós estamos mergulhados no corpo físico, nós nos esquecemos
E quando nós temos, isso ele fala no mito de Er, no capítulo 10, no livro 10 da República, que foi uma experiência de quase morte, e a outra dificuldade é que nós não temos uma linguagem, ou não tínhamos essa linguagem adequada no tempo, né, de Platão e Sócrates, para falarmos acerca dessa realidade da imortalidade da alma, da continuidade da vida. Mas, no século XIX, chega a doutrina espírita e nos traz os últimos acordes dessa extraordinária sinfonia da imortalidade. E essas notas vêm exatamente na forma como a doutrina espírita chega até nós. Nós sempre estamos na boa companhia, né, da codificação, especificamente o seu livro basilar, que é o Livro dos Espíritos. E todos nós conhecemos, né, a forma como a doutrina espírita chegou até nós. Não foi criado por um homem, mas as informações vieram do mundo espiritual. Foram notícias que vieram do mundo de lá. E, especialmente aqui no segundo livro, né, de O Livro dos Espíritos, nós encontramos aqui, no item separação da alma do corpo, a questão 154, que eu peço licença para ler. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. O sofrimento que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. No comentário, Kardec, com muita sensibilidade, nos tranquilizando, ele fala que o processo da morte é como uma morte natural, é como uma vela que se apaga, né? E aí, na sequência, nós vamos ter, né, o processo, digamos, operacional, o processo prático da morte. Nós, espíritas, falamos morte, desencarnação. A desencarnação é a desvinculação do espírito do corpo, molécula a molécula, não é? O perispírito se separa suavemente, de forma lenta, para aqueles que, conforme um comentário também do codificador nas questões subsequentes, que tiveram uma vida, né, voltada para o desenvolvimento das virtudes, voltadas para o bem. E é um processo mais difícil para aqueles que estão muito afeitos ainda a questões materiais, à sensualidade, aqueles que se apegam ou se atêm à vida material. Então, quando nós morremos, né, esse processo é um processo suave, né, na maioria das vezes, não é um processo de uma ruptura brusca, conforme a questão 155A. Não é como um pássaro que escapa da gaiola, né, no afã de recuperar sua liberdade. Essa liberdade é adquirida de forma muito lenta. Interessante, que é isso que a doutrina espírita nos ensina. Então, nós não deveríamos ter a menor dificuldade de lidarmos com o fenômeno da morte e com o processo de morrer. Nós não temos a menor dúvida da continuidade da vida. Muitos de nós tivemos provas contundentes acerca da imortalidade. Estudar a própria codificação é uma demonstração inequívoca da imortalidade. Então, essa sinfonia se encerra exatamente com os acordes que a doutrina espírita acrescenta à imortalidade da alma. Então, nós sabemos que somos seres imortais. E aí vêm as questões. Por que temos dificuldades de pensarmos, né, acerca da morte e morrer? Nós já superamos essa funesta, né, ilusão humana de que a morte é o fim, de que cessada a vida orgânica, a inteligência, o processo intelectivo se desenvolvia no cérebro, nada mais resta. Não. A vida continua. A morte é só do corpo. E nunca somos o corpo, apenas estamos no corpo. Então é necessário nós pensarmos, e talvez essa seja uma boa oportunidade, esse momento de isolamento, das nossas meditações, das nossas reflexões íntimas, de trazermos, né, essas questões para o nosso dia a dia.
Então, essa fatalidade da morte, ou a morte como fenômeno biológico, é uma coisa comum. A forma como nós encaramos, né, é uma questão cultural, como é que nós encaramos o processo da morte. Nós sabemos que existem diversas formas. Eu estava uma certa feita, deixa-me compartilhar isso, que foi bem interessante. Eu estava na cidade de Puebla, no México, visitando uma sobrinha. E conhecemos algumas pessoas, e elas ofereceram gentilmente, uma delas ofereceu gentilmente um almoço, e ela foi nos buscar, né, em Puebla, onde nós estávamos hospedados. E quando nós estávamos indo, era na zona, né, na zona metropolitana, uma cidadezinha menor, na zona metropolitana de Puebla. E quando nós estávamos indo, já chegando à cidade, nós começamos a ouvir um foguetório, mas eram muitos fogos, né? E os foguetes estourando, né? E aí eu fiquei curiosa, perguntei se tratava de alguma festa religiosa, né? E aí a pessoa respondeu que não sabia se tinha alguma festa religiosa daquele dia. E nós nos detivemos, porque atravessando a rua, né, chegamos em uma esquina, e atravessando a rua, e algo que me lembrou uma procissão. Pessoas vestidas de branco, outras com roupas muito coloridas, né, conversando alegremente, cantando, né, levando flores, soltando foguete, e eu concluí, é uma festa religiosa aqui da cidade. Pensei comigo mesma. Mas logo em seguida, na nossa frente, passou um caixão branco que, pelo tamanho, nós supusemos que se tratasse de uma criança, talvez, de 7, 8 anos. Né? E a festa era enorme, era uma alegria, né? Inenarrável que as pessoas demonstravam. Para mim, particularmente, não foi um choque. Eu achei uma experiência cultural interessante, né? De experimentar essa diversidade, né? Como nós encaramos a morte. E, naturalmente, como espírita, eu pensei comigo mesma, mas essa deveria, talvez, não necessariamente uma festa, evidentemente que não, porque tem a dor, né, da partida, da saudade que vem, naturalmente, quando alguém que nós gostamos ou que amamos, né, nos deixa, ou vai para o mundo espiritual antes da gente, né, porque eu não gosto muito da expressão perda, né, de alguém que se ama, porque ninguém perde ninguém. Mas, enfim, era essa forma de homenagear aquele que morreu, né? Talvez aqui nós deveríamos, né, se nós entendemos a morte como processo de libertação, né, quando nós voltamos para o mundo espiritual, nós estamos sob o domínio de nós mesmos em toda a plenitude, então, dentro dessa visão de libertação, nós não deveríamos, né, nos sentirmos compungidos ou doloridos com o processo da morte, mas aceitando a morte como um processo absolutamente natural, né? Então, a grande questão para refletirmos sobre a morte é que nós sabemos que teremos um encontro com ela, mas nós não sabemos exatamente quando esse encontro se dará, quando ela virá. Nós sabemos que inexoravelmente esse encontro se dará, mas não sabemos exatamente quando, se hoje, se daqui a alguns dias, daqui a alguns anos. Nós vivemos dentro de uma lógica, adiando sempre projetos, adiando sempre o pensar sobre a morte e o morrer, partindo da premissa que nós vamos viver longamente. Então, por que trazer isso agora para a minha vida? Se eu sou tão jovem, pensarão alguns, não é o meu caso especificamente, que eu já estou mais perto dela, né? Mas outros tão jovens, não é um tema de bom tom, eu não quero pensar acerca disso, não é o momento, né, para pensarmos acerca disso. Eu vou viver, sei lá, nós vivemos cada vez mais, a ciência, os avanços científicos têm nos permitido isso, e nós vivemos com qualidade de vida cada vez mais tempo. Imaginamos aí, sei lá, 100 anos, 90 anos, e qual será o momento que nós entenderemos que é o momento adequado, né, para pensarmos acerca do processo da morte? Porque, segundo pesquisas no campo da psicologia, esse é o maior medo que o ser humano tem, da sua própria morte e da morte daqueles
seus entes queridos que ele tanto ama. Então, veja que quando nós adiamos esses nossos projetos de pensar, nós não estamos nos educando, que, insisto, é a proposta pedagógica espírita para a morte, que é nos educarmos para a vida, né? Educar para a morte e para o viver, né? Então, quando nós adiamos esse pensar, esse refletir, esse meditar, pensando na possibilidade de vivermos, nós deixamos pendências na nossa trajetória. Nós deixamos de viver aquilo que efetivamente é importante para nós. Nós somos absorvidos de tal forma pelos valores vigentes na sociedade que nós estamos inseridos, nosso individualismo, nosso consumismo, nossa competitividade arraigada, que nós nos esquecemos daquilo que é essencial. Perdemos um tempo precioso amealhando os tesouros da terra, que são consumidos, e nos esquecemos de entesourar os tesouros que efetivamente, ou aquilo que é efetivamente importante para nós. O desenvolvimento das virtudes, a conquista das nossas conquistas morais, os nossos avanços, a superação dos nossos vícios, das nossas mazelas, né? Como nós trazemos essas mazelas. Então, nós perdemos um tempo precioso, e quando nós damos por nós mesmos, ela chega. Ela chega e nós percebemos que as pendências, elas persistem, e nós estamos aí diante de uma série de questões que nós poderíamos ter trazido para o nosso dia a dia, para a centralidade da nossa existência. Então, nós poderíamos ter aproveitado melhor o tempo para estreitarmos os nossos laços de afetividade. Pensem sobre essa possibilidade de fazerem isso. Estreitar esses laços de afetividade. A reconciliação com os nossos desafetos. Buscarmos esses nossos desafetos. Pedirmos humildemente perdão. Perdoarmos a nós mesmos, exercitarmos o auto-perdão. Buscar o perdão do outro e perdoarmos o outro. Né? Desenvolver em nós a empatia. Né? Então, são tantas coisas preciosas. Realizarmos sonhos que nós deixamos ao longo do nosso caminho. Realizarmos projetos de vida, utopias que nós desenvolvemos, por que não? Sempre é tempo. Então, pensar sobre a morte e morrer é a possibilidade de reavaliarmos a vida que nós estamos tendo. Né? É esse o momento que nós estamos tendo, de reavaliarmos tudo aquilo que vivemos até aqui, quando refletimos sobre a morte. Sim, porque nós poderíamos até saber, suponhamos que nós soubéssemos em que momento esse encontro se daria. Imaginemos que daqui a um ano ela chegará. O que nós faríamos se a morte chegasse daqui a um ano e se nós tivéssemos essa certeza de que ela chegaria daqui a um ano? Provavelmente, muitos de nós correríamos para acertarmos uma série de coisas que nós deixamos pelo caminho. Nós descobriríamos nesse momento uma série de pendências. E aí talvez não desse tempo em um ano para resolvermos absolutamente tudo. Mas imagine uma coisa, ninguém tem garantia de que nós teremos mais um ano de vida. Não existe absolutamente nada que possa dar essa garantia de que nós viveremos esse prazo que nós esperamos viver de um ano. Porque se nós vivemos numa sociedade de consumo, provavelmente nós até temos, né, um consumo em relação à morte, né, uma visão consumista em relação à morte. Eu gostaria de morrer em casa, na tranquilidade do meu lar, né, cercada dos meus entes queridos, uma morte natural, bem tranquila, de preferência aos 90 anos, bastante lúcida. Mas não temos a menor possibilidade de determinarmos em que momento esse encontro se dará. Então, a oportunidade é agora, daí a necessidade de refletirmos sobre a morte. Não que o espírita precise mais de provas da imortalidade da alma,
né? Eu ouvi de um palestrante, certa feita, acredito que no evento do Humberto de Campos, ele dizendo que espírita não tem medo da morte, porque ele tem a vergonha de morrer. Porque nós sabemos que a morte, como, né, a reinvenção, a transformação inteligente da vida, ela nos conduz exatamente para a avaliação de nós mesmos no outro mundo, né? Então, lá, nós teremos a possibilidade de nos vermos como verdadeiramente éramos, e aí é que nós nos daremos conta da oportunidade que nós perdemos de desenvolver os projetos que nós planejamos antes da nossa encarnação. Daí a importância de refletirmos sobre a morte. Há um registro que, uma certa feita, Francisco de Assis estava no jardim dedicado à tarefa de jardinagem, né, capinando uma determinada área, quando um dos seus discípulos se aproximou e fez uma pergunta que, para nós, provavelmente soaria assim, inquietante. Mestre, e se o senhor tivesse 5 minutos de vida, o que o senhor faria? E ele respondeu, continuaria capinando. O ideal seria vivermos de tal forma, né, que quando esse encontro com a morte adviesse, nós pudéssemos, né, ter essa postura de Francisco de Assis. Nossa mala está pronta. Então, a vontade divina pode se manifestar e eu já estou pronta para partir. Mas, lamentavelmente, não é essa a nossa posição, né? E nós, particularmente, ficamos imaginando um mundo espiritual, né? Não, mas a vida vai prosseguir lá no mundo espiritual e aí eu vou, né, me desenvolver do ponto de vista moral, do ponto de vista ético e tal. Eu vou aprender o que eu não aprendi, eu vou... Enfim, a gente começa e a gente se apega. Eu percebo isso como um certo defeito nosso, né? De ficarmos sempre focados na vida espiritual e nos esquecemos, né, de focar na vida, né, material, que é essa vida que nós estamos vivendo, né? E achamos, não sei de onde vem isso, que a morte, assim como um passe de mágica, vai ter a possibilidade de nos transformar. Não. Tal vida, tal morte. Nós levaremos conosco aquilo que nós experimentamos. A morte não nos transforma em anjos. Nós iremos para o mundo espiritual colhermos aquilo que nós semeamos aqui. A morte não significa a transformação do ser, no sentido de tornar... Uma ligeira queda. Então, um processo, né, de transformação só a partir do fenômeno da morte. Isso, efetivamente, não se dá. Então, como é que nós estamos vivendo? Nós sabemos que a religião empresta sentido, dá um outro valor à nossa existência, é nossa zona de conforto, é onde nós nos sentimos bem, o acolhimento, né? Mas se ela empresta um novo sentido, traz um novo significado à nossa existência, a grande questão que se coloca é, nós estamos vivendo aquilo que nós abraçamos, no sentido do que nós aprendemos com a doutrina espírita, com a mensagem de Jesus? Ou será que nós perpetuamos velhos modelos sem fazer nenhum esforço de nos melhorarmos? Como é que nós estamos usando o nosso tempo, o aqui e agora? Tá? Nós estamos investindo em nosso crescimento. Nesses momentos conturbados de grande transformação, que nós já vemos, né, assim como um processo que se configura, né, de transição para um mundo de regeneração, que não está no aqui e no agora, mas lá adiante nós viveremos um mundo de regeneração, porque esse mundo de regeneração passa pela nossa própria transformação, conforme disse lá no início do nosso trabalho. Então, nós ainda estamos, né, com as nossas posturas de intolerância, de não aceitação da diferença, aceitação do outro tal como o outro é. Nós trouxemos o amor para as nossas vidas, ou nós amamos somente aqueles que nos amam, porque isso é muito fácil, mas disseminamos
ódio. Estamos vivendo um momento especialmente marcado por essa postura. Nós, muitas vezes, lemos uma obra que nos tocou profundamente pelas lições que nos trouxe, trazendo o vigor da mensagem de Jesus. Vamos a um centro, a um templo religioso, mas pegamos os nossos aparelhos tecnológicos e partilhamos mensagens de ódio, né? De intolerância, de não aceitação do outro. Banalizamos o discurso da violência, da destruição do outro, do preconceito. E aí, não estamos aproveitando esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento para ressignificar as nossas vidas, de aprendermos efetivamente a amar, de conduzirmos as nossas escolhas no sentido de nos melhorarmos. E como não pensamos na morte, adiamos esse processo de mudança, nós poderemos ser atropelados e de súbito, né, de forma desprevenida, de termos esse encontro com ela. E o que falar quando alguém que nós amamos tanto parte antes de nós? Nós sabemos que a doutrina espírita confere um outro sentido, nos traz um outro entendimento, mas é claro, fica a dor, fica o vazio, né? Aquela canção belíssima que fala, naquela mesa está faltando ele, e a saudade dele está doendo em mim. Mas que bom que à luz da doutrina espírita, essa compreensão, né, que ela nos proporciona, nós sabemos que o processo de morte, conforme o Livro dos Espíritos nos ensina, lá no 4º livro, nós aprendemos que, na verdade, esse processo de separação é um instante diante da eternidade, e que logo nós teremos a possibilidade do reencontro. Então, nós sabemos que existe um fio tênue que liga os corações e as mentes daqueles que se amam, e ele não se rompe nunca. Estamos separados circunstancialmente, mas quando nós morremos, nós nos reencontramos com aquele que nós amamos. Na pergunta 160 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga se isso ocorre, se nós reencontramos seres que nós amamos. Né? E os Espíritos nos dizem que isso se dá e de forma imediata, porque somos recepcionados no mundo espiritual pelos nossos amores que nos antecederam no processo da morte. Nós encontraremos ou reencontraremos, inclusive, aqueles que nós nem lembrávamos mais, mas eram nossos amigos e que estão lá. É um reencontro. Se aqui fica a dor, a saudade do vazio, né? Especialmente para aquela dor que não tem nome, né? Cantada de forma poética por Chico Buarque, quando nos fala que o pedaço de mim, a metade arrancada de mim, leva o vulto seu, que a saudade é o pior tormento, a saudade é o esquecimento, mas ele nos fala dessa saudade que é o revés de um parto, é arrumar o quarto de um filho que já morreu. Então, essa dor, é claro, ela existe, ela perdura, eu acho que para sempre, mas ela se acomoda em nossos corações, porque nós sabemos que do outro lado haverá a alegria do reencontro, porque ninguém morre, né? Mas essa oportunidade de repensarmos e falarmos, ou refletirmos aqui, pelas infovias acerca desse tema tão palpitante, tão oportuno nos dias que correm, né? Quando tantos partem, despreparados ainda, provavelmente muitos deles, para o outro lado da vida, por conta da pandemia, quão importante é para todos nós pensarmos sobre a morte e sobre o morrer. Que nós possamos meditar, como Sêneca nos orientou. Que nós possamos fazer como também elemento da nossa vida, né? Mas que, sobretudo, nós nos lembremos sempre que pensar sobre a morte e o morrer é nos proporcionar exatamente fazer escolha de como nós devemos e nós queremos viver. Nós estamos, nos últimos momentos, nos lembrando sempre de músicas que fizeram sucesso.
Tem uma particularmente dos Titãs que cabe com uma luva nessa reflexão, que é epitáfio. Se nós pensarmos sobre a morte e morrer, provavelmente nós não teremos um epitáfio como está, desculpe a redundância, em epitáfio, né? Ele diz lá, eu queria ter amado mais, eu queria ter visto o sol se pôr, o sol nascer, poderia ter trabalhado menos, né? Então, ele fala exatamente dessa perda preciosa de tempo, em que provavelmente ele viveu experiências que não acrescentaram muito, né? Mas agora talvez seja tarde. Então, que o epitáfio de epitáfio não seja o nosso epitáfio, que nós possamos amar mais, trabalhar dentro de um equilíbrio para garantir a dignidade da nossa vida, mas termos olhar, e que talvez nós tenhamos tido a oportunidade, ou estejamos tendo a oportunidade de ressignificar com o isolamento social, de termos mais tempo para a nossa família, para as pessoas que são tão importantes na nossa existência. Porque, na verdade, nós somos viajores no tempo. Nós podemos imaginar isso, a Alba, minha irmã, construiu uma metáfora, numa palestra dela, e eu disse a ela que eu tomaria emprestado para finalizar as nossas reflexões na noite de hoje. Ela nos fala, né, de um trem, e nós somos passageiros desse trem. Eu imagino assim, um trem rasgando novos espaços, riscando os trilhos, como também nos fala uma canção. É um trem riscando trilhos, abrindo novos espaços. E nós somos viajores no tempo. E nós estamos dentro deste trem. O que nos cerca dentro desse trem é o presente que nós estamos vivendo. Se nesse trem que nós estamos agora, vocês colocarem a cabeça pela janela e olharem para trás, vocês constatarão que aquilo já foi. É a realidade que se foi, que não pode voltar. Mas, se nós olharmos para frente do trem, se nós olharmos por essa janela para frente, é o que virá, é o futuro. Para trás, é o passado. Para frente, é o futuro. Mas nós não temos a possibilidade de recuperar o que já foi, a realidade vivida, o tempo que se esgotou. E o que virá vai depender, efetivamente, daquilo que nós estamos fazendo no aqui e no agora. Esse momento que é precioso, mas tão precioso, que se chama presente. É aqui que nós construímos o que virá. São as nossas escolhas que determinam isso. Chico Xavier tem uma frase, uma assertiva extraordinária, que embora nós não possamos voltar atrás e fazer um novo começo, nós podemos, a partir de agora, escrever um novo fim. Que possamos pensar mais sobre a morte e o morrer, na forma dessa sinfonia extraordinária, composta de notas daqueles que, ao longo da história, deram a sua contribuição para nos ensinar que nós não podemos morrer, porque nós já fomos criados para viver por toda a eternidade. Porque, sim, eu nunca serei pó, porque sou alma, sou espírito e ao pó não me farei. Morrerá meu corpo, pouco importa, que me vale a carne morta, se desta carne livre eu voarei. Eu nunca serei pó, porque sou alma. A alma é luz, e a luz não baixa a sepultura, podendo extremar nas alturas ou lá no caos abandonada. Eu nunca serei pó, porque sou alma. Se a carne acaba nesse feral abismo, dessa deusa dos destroços chamada morte,
A alma não a recebe do batismo. Eu nunca serei pó, porque sou alma. A carne é roupa, indumentária terrestre com que Deus guarda qualquer ser etéreo, na realização dos seus mistérios, quando das estranhas jornadas terrenas. Eu nunca serei pó, porque sou alma, sou amor, sou luz, sou poesia, e adoro a vida. E me guiarei na música e nos versos, por entre as estrelas claras do universo, quando do corpo me encontrar despida. Não somos o corpo, somos espírito. O que é o corpo? É carne. Ela tomba. Mas a alma é de outra origem. Ela liberta-se e voa. Muita paz. Boa noite. Essa daqui são de todos nós que estamos aqui virtualmente e não puderam fazer isso, nós estamos fazendo por eles. Eu agradeço. Eu queria bater palma para aqueles que tiveram a paciência de nos acompanhar até agora. Um beijo no coração de todos. Gratidão mesmo, Vig, e muita gente aqui, muitas cidades. E eu só lembrava daquele abraço que o Movimento Espírita de Vitória da Conquista, na sua equipe do Humberto de Campos, na Semana Espírita, tem para com todos nós que vamos a essa cidade maravilhosa, que tem uma Semana Espírita maravilhosa em setembro. E o sentimento de todos, como o meu, é esse abraço a você, né? Mesmo virtual, esse abraço, esse carinho, essa gratidão de uma palestra tão bela, tão bonita. E aí nós vamos passar para alguns avisos aqui. Nossa irmã Dinalva registrou ali 22 cidades, né? Eu teve alguns contatos aqui que pelo WhatsApp já disseram que estavam presentes, então teve os amigos do Rio de Janeiro, de São Paulo também, que estavam conectados, então a gente foi para 24, 25 cidades, fora os que não comentaram, né? E aí todos aqui presentes, mas tem umas cidades aqui que a gente destaca, como Sebastião Laranjeiras, que não tem centro espírita, e a nossa irmã Mônia está presente. Um abraço, Mônia. Se tiver mais vontade de procurar o conhecimento espírita, pode procurar a União Espírita de Guanambi, que a gente vai estar entrando em contato contigo. Então, é esse sentimento de gratidão que todos nós temos. Lembrar vocês que amanhã às 20 horas nós estaremos com o nosso irmão Cláudio Amorim, de Salvador, falando sobre justiça e responsabilidade, o problema do mal. Então, amanhã às 20 horas nós estaremos conectados novamente. Então, eu vou citar aqui rapidinho para vocês, os que tiverem paciência, só algumas cidades, tá bom? Cidade maravilhosa, Suíça Baiana, todo mundo conhece, Vitória da Conquista, né? Guanambi, Urandi, Jiquié, Carinhanha, Brumado, Caetité, os nossos irmãos do A Caminho da Luz, né? Do Aristides Espínola estão presentes também. Poções, Itapetinga, Sebastião Laranjeiras, que eu acabei de falar, os irmãos de Ibiaçucê, nossa irmã Cláudia, do Centro Espírita Jovelino, né? Também está aqui presente. Isso, nossa irmã Ana está em Piatã, curtindo um frio, mas está conectada. Nossos irmãos do Rio de Janeiro, né? Dorival ali, Aparecido, o pessoal do Francisco de Assis do Rio. Nossos irmãos de Monte Alto, meu sobrinho, né, que esse passou por apuros, né, pedindo oração, mas ele em São Paulo está conectado. Eu dei um abraço para você e para a Rosa. Nossos irmãos de Pimenta Bueno e Rondônia, Santa Catarina, e aqui de Bom Jesus da Lapa, Salvador, Itororó, Nova Veneza e Ilhéus. Então, um grande abraço para vocês todos e amanhã estaremos conectados de volta. Então, nossa prece. Permita-me, Gerson, antes da sua prece, um abraço carinhoso para minha amiga Margarete, que eu não vou ver ela esse ano, né? Ela todo ano se faz presente aqui ao nosso evento, então um abraço carinhoso para a Marga.
Né? Um Obrigada. abraço. Então, eu vou deixar você fazer a nossa prece final, tá bom? Tá bom. Então, Senhor, nesse instante, nós agradecemos a oportunidade desse encontro, da possibilidade de refletirmos acerca da morte, esse fenômeno natural da vida, e de termos, por certo, a partir dessas reflexões, despertado em nós o desejo de aprofundarmos sobre o assunto e, muito especialmente, Senhor, termos uma postura de espíritos imortais que somos em processo contínuo de evolução e agradecermos cada instante da nossa vida, a oportunidade de estarmos aqui aprendendo e fazendo o esforço para crescer. Que as bênçãos que vêm do mais alto, nesse momento, possam envolver todos os lares, especialmente aqueles que em todos os quadrantes do nosso planeta vivem a circunstância dolorosa de perder um ente querido nesse processo que a Terra vive de pandemia. Que todos eles possam ter o amparo, que possa ter alento para os seus corações e também rogar pelos cientistas que se debruçam em busca de vacinas, em busca de remédios eficazes que permitem o tratamento da doença, ou que permitirão o tratamento. Todos aqueles que estão trabalhando na linha de frente do médico, aquele que trabalha na elaboração da comida, na faxina dos hospitais, das UPAs, aos nossos irmãos garis, com um trabalho tão importante de fazer com que as nossas cidades fiquem, na medida do possível, limpa, dando a todos nós segurança. Que nós não nos esqueçamos nunca de envolver as nossas vibrações, esses nossos irmãos, verdadeiros heróis, que trabalham, militam para amenizar as nossas dores. Que não nos esqueçamos, Senhor, de rogar nesse instante pelos que sofrem, mas pelos que fazem sofrer. Por aqueles que têm a responsabilidade de dirigirem o mundo, mas, no entanto, não se voltam para a busca de solução, para amenizar as dores da fome, da miséria, da desigualdade social, que tende a aumentar pós-pandemia. Dá-nos força, Senhor, para que resgatemos de nós a humanidade perdida e que nós possamos ter olhar de empatia para os nossos irmãos e que lembremos que somos todos filhos do nosso Pai, de um mesmo Pai, portanto, todos irmãos, e que possamos estar unidos na fraternidade, na solidariedade, no amor e na paz que vem do mais alto. Que assim seja. Muita luz, muita paz a todos. Nossa gratidão.